O texto para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 13, a partir do versículo de número 22. Nos diz a santa palavra de Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu Jesus: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Meu querido ouvinte, esse texto da palavra de Deus, escrito pelo evangelista Lucas, narra um episódio na vida do Senhor Jesus. Jesus está pregando o evangelho do reino. Jesus está fazendo isso de cidade em cidade. Ele tem um ministério itinerante. Jesus não fica em um lugar só. Ele sai caminhando por vilas, povoados, cidades. E nessa missão itinerante do Senhor Jesus, ele vai anunciando com seus discípulos. Na maioria das vezes, uma multidão cerca, acompanha por algum tempo. Jesus vai curando as pessoas, fazendo milagres. Mas o principal objetivo do Senhor Jesus é ensinar essas pessoas, prepará-las, mostrar que o reino de Deus é chegado na pessoa dele e que essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Nessa caminhada do Senhor Jesus, alguém lhe faz uma pergunta. Muito provavelmente é uma pergunta honesta, porque Jesus muitas vezes recebeu perguntas de pessoas que faziam questionamentos ao Senhor Jesus, tentando apanhá-lo em alguma falha, tentando extrair de Jesus uma resposta mal colocada ou alguma coisa comprometedora. Então, muitas perguntas capciosas eram feitas ao Senhor Jesus, mas aqui parece que essa pessoa tinha de fato uma dúvida sincera no coração. E ele queria saber se eram muitos ou poucos aqueles que serão salvos. E ele faz, então, essa pergunta para o Senhor Jesus. Ele aproveita bem essa oportunidade que Jesus está passando por aquele lugar, retornando para Jerusalém. Então ele se aproxima e faz essa pergunta que provavelmente estava incomodando a alma, o coração, provocando algum tipo de angústia. E ele quer uma resposta de quem sabe e quem pode dar uma resposta para a sua dúvida, para o seu questionamento. Mas a resposta de Jesus é inquietante. É uma pergunta bem desconcertante, na verdade, porque quando você faz uma pergunta como essa, provavelmente você espera uma resposta do tipo: olha, você pergunta, são muitos que serão salvos? E quem sabe a expectativa do seu coração é ouvir: sim, são muitos, muitos serão salvos. Mas Jesus dá uma resposta no caminho inverso, caminho contrário disso. E Jesus responde então: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Não é a primeira vez que Jesus trata desse assunto. Jesus já falou dessa porta estreita em outro momento. Mas aqui ele está dizendo para esse homem, então, que é necessário um esforço para entrar por essa porta e caminhar por esse novo caminho. E com isso, Jesus não está dizendo que essa porta estreita não está aberta para aqueles verdadeiramente arrependidos. E também não está dizendo que esse esforço que a pessoa deve fazer é no sentido de que elas poderão, por esforço próprio, alcançar a salvação. Claro que não, eles precisam. Qualquer pecador precisa de um Salvador. Todo pecador precisa do Senhor Jesus.
Então, não é por um esforço próprio, e a ideia aqui, o princípio é que, de fato, a salvação é pela graça de Deus, mas buscar essa salvação exige de nós uma reflexão profunda, um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento sincero, porque sem isso não conheceremos verdadeiramente o Senhor Jesus e não caminharemos por esse caminho estreito, passaremos por essa porta estreita e caminharemos por esse estreito caminho. Então, o desafio que Jesus faz aqui é no sentido de um esforço para buscar, para conhecer, para entrar. A ideia, a palavra é muito forte, a ideia de agonizar mesmo, é uma busca incessante, e é isso que todo pecador precisa fazer, se arrepender sinceramente dos seus pecados e buscar a Deus com todas as forças da sua alma e do seu coração, pedir socorro naquele que pode socorrer, que é o Senhor Jesus. E Jesus acrescenta então que são poucos os que entram por essa porta e os que caminham por esse caminho. Eles precisarão continuar, permanecer na companhia do Senhor Jesus. E para muitos que queriam seguir Jesus nos seus dias, Jesus falava das dificuldades que eles teriam que enfrentar. Teriam que tomar a sua cruz, teriam que renunciar a si mesmos para continuar seguindo ao Senhor Jesus. De fato, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas nós somos acolhidos por Cristo Jesus e Ele nos conduz nesse caminho. Seria impossível seguir esse caminho sozinho, por isso nós precisamos da ajuda de Jesus e nós entramos por essa porta mediante um arrependimento sincero, verdadeiro, um clamor intenso por misericórdia, por compaixão. Aí sim, Jesus nos acolhe e nos faz passar por essa porta e caminhar por esse caminho. O tempo, então, está próximo, a oportunidade é agora, e Jesus, nos versículos 27, 28 e em diante, Jesus vai falando que é necessário que essas pessoas tenham de fato esse compromisso, porque senão elas serão rejeitadas, elas ficarão do lado de fora. É isso que o versículo de número 27 nos diz. Algumas pessoas vão até justificar que caminharam com Jesus, que ouviram pregar, que ouviram as suas pregações, mas Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que continuam na prática do pecado, na prática da iniquidade. Ou seja, aqueles que não mudaram de vida, aqueles que não mudaram de caminho, de direção, aqueles que não tiveram uma vida transformada, que continuam nos seus velhos hábitos e pecados, terão diante de si uma porta fechada. E ele conta isso, dizendo que um homem, então, alguém bate na sua porta e ele diz: olha, a porta já está fechada, ou seja, a oportunidade passou. Meu querido ouvinte, o desafio dessa reflexão para você no dia de hoje é que você clame ao Senhor Jesus, verdadeiramente arrependido dos seus pecados, e peça ao Senhor Jesus que te faça entrar por essa porta estreita, caminhar por esse caminho na benfazeja companhia do Senhor Jesus, que Ele te acolha, ouça o seu clamor e a sua oração, te receba, que você caminhe nesse bom caminho, na companhia do Senhor Jesus. Deus te conceda a graça de um dia abençoado na presença dEle mesmo. Amém.